letra dessa música: que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou. Aqui está se falando do Senhor Jesus. E é como se a gente estivesse recepcionando o Senhor Jesus, sabe? Olha, que doce é estar em tua presença. Isso é uma coisa doce, uma coisa gostosa, uma coisa saborosa, sabe? Que doce, né? Com uma exclamação ainda, que doce é estar em tua presença. Mas não só estar na presença, mas contemplando a beleza da tua majestade, a tua formosura. Então, a beleza da majestade, as vestes, os detalhes celestiais. Olha quanta coisa para a gente prestar atenção. Isso significa adoração. Adoração não é só cantar, mas você prestar atenção naquele que você está adorando, né? Contemplando a sua formosura, reconhecendo que tu és o Senhor. Aí já estamos olhando para dentro dele, ele é o Senhor, Todo-Poderoso, o grande eu sou. É este que eu estou recepcionando na minha casa, né? Que é o meu coração. E quando a gente vem à igreja, a igreja se torna a nossa casa. Esse espaço, que a gente chama de casa de Deus, né? É a nossa casa. E é como se Deus viesse. Deus não mora aqui, né? Então, é como se Deus viesse à nossa casa. Como se Ele viesse. Criança, né, pensa que Deus mora na igreja, né? Criança pensa que o pastor mora na igreja. Tem até casa pastoral em igreja, né? Lembra que tem uma criancinha falando, onde que o pastor mora? Né? Tinha uma outra, inclusive, que me chamava de Jesus todo. Falava para a mãe, vamos lá ver Jesus. Vou lá ver Jesus, né, mãe? Jesus está lá, ele prega. Quem? O pastor. Não, não é Jesus, não, ele é o pastor. Não, ele é Jesus, sim. E a gente explicar pequenininha que não é, que eu não sou Jesus, que é o pastor que é. Mas você vê a visão da criança, a criança está ligada no espiritual, no sobrenatural. E muitas vezes a gente está desligadão. Às vezes a criança está mais ligada do que a gente, né? Mas eu estou fazendo essa reflexão aqui, a gente cantou esse cântico, porque nós vamos ler um texto aqui, onde o Senhor Jesus, ele chega numa casa e uma pessoa daquela casa não estava atenta à presença de Jesus. Então nós vamos ver aqui, Lucas capítulo 10. E nós vamos ver quando que a gente também fica como essa pessoa e a gente perde a visão de Jesus. Porque a gente tem que ter a visão de Jesus, gente. Amém? Tem que ter a visão de Jesus. Olha, o Senhor Jesus está aqui. Nós temos que ter a visão dele. Mas às vezes a gente perde a visão. Olha, eu estou caminhando há quantos anos, né? Nessa estrada? Quase 40 anos. Eu não consigo perder a visão de Jesus. Eu não consigo deixar de me encantar, de me impactar. Então, que história é essa de que esfriei? Como assim? Eu não conheço isso. E não só eu, muita gente. Amém? Não tem como a gente não se encantar, não se impactar sempre com a presença dele. Amém? Sabe, lá em Isaías, no capítulo 6, a gente vai ver que Isaías, ele chega no templo, né? E ele está sozinho. Ali é interessante, aquela passagem de Isaías, é bom depois vocês lerem,
que Isaías, ali é um culto de uma pessoa só. Só estava Isaías no templo, mais ninguém. Ele entrou no templo e estava vazio, não tinha ninguém. Mas quem que estava lá? O Senhor. E ele disse que a glória do Senhor enchia o templo. A glória do Senhor enchia o templo. Então, o que tem que encher o templo, não só o templo de pedra, como o templo que é a nossa vida, que esse hoje é o principal templo, né? O templo onde Jesus habita. O que tem que encher é a glória do Senhor. Você pode estar sozinho, mas se você estiver cheio da glória do Senhor, você não está sozinho. Você chega na igreja, não importa o número de pessoas, o que importa é a presença da glória. Aí estava lá Isaías. Eu acho tremendo que Isaías foi um culto de uma pessoa só no templo. Não tinha nem sacerdote, pastor, nem tinha ninguém, só Isaías. Aí a glória do Senhor encheu o templo. E o que Isaías falou? Isaías falou assim: ai de mim que vou perecendo, ou seja, ai de mim que vou morrer. Porque eu estou vendo o Senhor, como é que eu vou ficar vivo? Aí vem um anjo, e ele voa da presença do trono de Deus e vai até Isaías com uma brasa que ele tirou do altar e tocou nos lábios de Isaías e disse: sua iniquidade, seu pecado foi tirado. Você não vai morrer. Ou seja, purificou para ele ficar naquela presença que ele queria ficar. Mas quando ele decidiu ir ao templo, ele falou o quê? Para ele mesmo: eu vou no templo adorar o meu Deus. Ele não esperava ter aquele espetáculo da presença de Deus. Ele queria adorar a Deus, ele queria no templo ali orar, chorar, falar com Deus, adorar o Senhor, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque a gente, para contemplar o Senhor na beleza da santidade dele, a gente não tem que ver o rosto dele. A gente nem pode. Até morre se ver. Então Isaías não foi para ver nada. Ele foi para contemplar a beleza em espírito. Mas o que aconteceu? Deus se mostrou para ele. Aí aconteceu essa cena toda. E Deus então chama Isaías. E Deus começa a revelar a Isaías. Aí nós temos o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é considerado o evangelho do Velho Testamento. Então, é considerado o quinto evangelho. Então, nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. E o livro de Isaías é considerado o quinto evangelho. Está lá no Velho Testamento. Por que o quinto evangelho? Porque ele fala da vida de Jesus, do nascimento à morte, ressurreição, à vinda, estabelecimento do reino. Tudo está lá no livro de Isaías. Amém? Tudo porque ele foi à casa de Deus adorar a Deus. Então vamos ler aqui Lucas 10, 38 a 42, diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Ou diga a ela, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Que Deus abençoe aí
a sua palavra. E a minha pergunta é: quando que qualquer pessoa perde a visão de Jesus? Quando que a gente perde a visão de Jesus? A visão impactante. Porque a visão de Jesus é para nos impactar, ou não é? Você imagine se o Senhor Jesus resolvesse se apresentar fisicamente para nós hoje. Você imagina? Se ele resolvesse se apresentar fisicamente. Pronto, está aí. Entrou, eis aqui o Senhor Jesus. Como é que nós ficaríamos? Nós íamos nos jogar no chão, nós íamos chorar, nós íamos nos ajoelhar, íamos desmaiar, alguns iam morrer. Não é? Porque ia ser muito impactante. Por quê? Ia ser muito impactante porque nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados a ouvir sobre Jesus, a orar, falar com Ele, em espírito, crer, mas ver, a gente não tem esse costume. Só que o contrário acontecia com Marta e Maria e Lázaro, que era a casa aqui de Marta, Maria e Lázaro. Porque Jesus, ele vai muitas vezes nessa casa. Você não vê Jesus indo em muitas casas. Mas você vê na casa de Marta e Maria, ele ia várias vezes. Lázaro era chamado de o amigo dele. Então ele tinha muito contato. E outra coisa, Jesus estava em forma humana, com as roupas comuns, né? Que as pessoas usavam, andava, ele sentava, ele comia. As pessoas, ele dormia. E ele estava sempre lá, na casa de Maria e Marta. Então Jesus estava comum. Jesus estava comum. Aí, olha, Jesus chega na casa delas, né? Deles, porque era a casa de Lázaro também. Mas Lázaro não aparece aqui nessa parte da história. Olha lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Provavelmente Marta era mais velha, né? A responsável, que está dizendo que é a casa dela. O recebeu em sua casa. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus chegou, o que Maria fez? Ela se assentou aos pés. Isso aqui é uma expressão para dizer que ela ficou ali pertinho dele, dando toda a atenção a ele, para receber tudo que ele tinha para trazer. Entendeu? Isso é sentar aos pés. Aí, Marta, olha só, no versículo 49, desculpa, no versículo 40, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Jesus chegou em casa, bom dia, olá, Senhor, fica à vontade, e foi fazer serviço. E Maria ficou lá aos pés do Senhor Jesus. E Marta foi fazer serviço. Agora veja, quem é que estava ali naquela casa, gente? Era o Senhor Jesus. Não tem nada mais importante para a gente fazer quando estamos na presença do Senhor Jesus. Não tem nada mais importante. Nós temos que ouvir o que Ele tem a nos dizer. Se Ele não nos disser nada, nós temos a face dEle para contemplar a majestade, os detalhes das suas vestes, dos seus olhos, do seu cabelo. Amém? Sentir sua respiração. Nós não temos nada que fazer. Tudo some, toda preocupação some, tudo tem que sumir. Porque nós estamos diante da majestade. Ele estava ali em pessoa, mas não era por isso que ele era uma pessoa comum. E ela sabia, Marta sabia, tanto é que quando Lázaro fica doente, eles mandam buscar Jesus, porque sabia que Jesus realizava curas, então ele não era uma pessoa comum.
Ele não era uma pessoa comum. Por que ele está sendo tratado como uma pessoa comum? Então, quando nós tratamos Jesus como uma pessoa comum, quando ele se torna comum para nós perdemos a visão dele. A visão de quem é ele, entendeu? Perdemos essa visão de quem é ele. Porque quando entendemos que ele é uma pessoa especial, sempre nós vamos ficar impactados com a presença dele. Você pode estar há 1 ano caminhando com Jesus, ou você pode estar como eu há 40 anos. Você vai estar sempre impactado com a presença dele. Amém? Sempre impactados. Por quê? Porque nós não deixamos, ou não devemos deixá-lo, que ele caia no comum. Jesus virou comum. Imagina que a primeira vez que Jesus chegou ali, teve um impacto. Aí veio a segunda, veio a terceira. Chegou uma hora que Jesus veio, e ela deixava Jesus lá para a sala e foi cuidar dos afazeres. Espera lá. Jamais nós podemos deixar Jesus para ir cuidar de outras coisas. Porque é Jesus. É o Senhor. É o Criador. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe? Então a nossa razão de ser é Ele. De ser, de viver, de existir. É Ele. Então tem aquele momento, a gente tem tanto tempo para a gente, mas tem aquele momento com Ele, no momento com Ele. Olha, Jesus não ficava ali na casa de Marta o tempo todo, né? Passou ali, outra vez, deu uma passada. Olha quanto tempo ela tinha para arrumar a casa, para fazer comida, para fazer não sei o quê. E ela vai fazer logo na hora que Ele está. Então vamos aprender isso, fazer essa reflexão, né, para a nossa vida. Porque ali haviam 2. É interessante que em muitos casos na palavra de Deus, muitos ensinamentos, vão aparecer 2 pessoas. Uma fazendo a coisa certa e outra fazendo a coisa errada. Para a gente até poder mirar. Olha lá, eu vou escolher essa aqui, que fez a certa. Né? Eu vou escolher essa aqui. E, pera lá, eu tenho feito como Marta. Ah, não. Eu vou fazer como Maria. Eu tenho que ser como aquela pessoa que reconhece que Jesus é especial. Jesus não é comum. Amém? Se a gente tiver Jesus como comum, a gente vai perder a visão dele. Perde a visão dele, acabou. Perdeu a visão. Quando eu digo perdeu a visão, perde o impacto. Perdeu o impacto. Essa visão da glória dele, de quem ele é, nós não podemos perder essa visão. Senão a gente vai começar a fazer tudo de errado. Nós não temos mais a visão dele, que ele é grandioso, glorioso, santo, né? O que nós cantamos, né? Santo, santo. Meu coração se une, né? Na melodia angelical, né? Santo, santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Por quê? Meu coração se une nessa melodia angelical. Lembra? Quando Isaías vê o Senhor, os anjos estão ali. Quando Jesus chega, os anjos estão ali. De forma invisível, mas estão, porque Jesus mesmo disse que tinha 12 legiões de anjos que o acompanhavam. 12 legiões de anjos que o acompanhavam. 72 mil anjos. Oh, meu Deus! Cantando! Lembra quando ele nasceu? Apareceram os anjos cantando para os pastores? Sempre teve, nunca deixou de ter. Quando vão prender ele, Pedro vai lá com a espada, Jesus diz,
Pedro, guarda essa espada. Se eu quisesse, está aqui os anjos. 12 legiões de anjos. Cada legião, 6.000. 12 legiões de anjos, Pedro. Se eu quisesse me defender, guarda sua espada. Meu coração se une nessa melodia angelical, porque os anjos estão adorando ele sempre. Porque os anjos não perdem o impacto. Os anjos sabem da realeza, da majestade. E os anjos adoram constantemente, santo, santo, santo. Então, quando nós cantamos, adoramos, o nosso coração está se unindo nessa melodia angelical. A melodia que já está acontecendo. Amém? Então, quando ele chega ali, ele chega com anjos. Ele chega com toda a sua comitiva. Mundo espiritual, invisível. Toda a sua comitiva. E se Marta largasse tudo para estar ali, ela está unida àquela comitiva angelical. Ela está, naquele momento, aquele tempo ali, recebendo, sabe-se lá o quê, de informação, de instrução. Mas ela deixou passar. Então a gente aprende aqui com esse erro de Marta. Para a gente não perder a visão de Jesus, essa visão gloriosa que nos impacta, Jesus não pode se tornar comum para nós. Não deixa Jesus tornar-se comum. Sabe? Porque o ser humano tem essa tendência, tudo se torna comum. Aquela pessoa está ali com você, daqui a pouco se torna comum. Tudo se torna comum. Né? Mas Jesus não pode se tornar comum. Amém? Se tornou comum, você vai abandoná-lo e vai tratar de outra coisa. Mas a gente continua aqui, porque, olha só, versículo de número 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, veja bem. Olha só. O que impediu que Marta ficasse aos pés de Jesus? O que impediu Marta de ficar aos pés de Jesus como Maria? O que impediu? Muito serviço. Né? Estava ocupado com muito serviço. Então, aqui está Jesus, aqui está muito serviço. Aqui está Marta. Jesus, muito serviço. O que é mais importante? Muito serviço. Está entendendo? Então, quando Jesus deixa de ser o centro e passa a ser um satélite, você perde a visão de Jesus. Então, aqui está Jesus, aqui estão os muitos serviços a serem feitos. Um vai ser o centro, o outro vai ser o satélite. Satélite é aquilo que circula e volta, né? Como a Lua, que é o satélite da Terra. O principal é a Terra. A Lua é só o nosso satélite. Está lá orbitando ali. Mas o centro principal para nós aqui é a Terra, não é isso? Então, Jesus era um satélite. Tem o seu valor? Tem, mas o principal é muito serviço. O principal é o que eu vou dar ao foco principal, a atenção principal. Imagine quem que recebeu a atenção principal? Olha lá no versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. No 39, diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Para Maria, Jesus era o centro. E, no verso 40, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. O muito serviço era o centro. Agora, veja, gente, que aqui não está se falando de não trabalhar para ir estar com Jesus, ou para ir estar na igreja e tal. Não está se falando nada disso. Nada disso. Nós somos pessoas inteligentes, suficientes, né? Para entender que não está se falando nada disso. Está se falando de você estar no momento, na presença de Deus. Você está, por exemplo, você está no culto.
Seu corpo está aqui, sua cabeça está lá, não sei aonde, resolvendo questões. Entendeu? Espera lá, você não está no culto ao Senhor Jesus? Então, tem que estar o seu corpo, tem que estar a sua cabeça. Porque, na verdade, o nosso corpo, sem a nossa cabeça, sem a nossa mente, ele não é nada. O que manda mesmo é a nossa mente, né? É a nossa mente que está no nosso cérebro, aí, se movendo no nosso cérebro, que é nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossa vontade. Esses são os 3 elementos principais da mente. O que nos move é a nossa mente. Os 3 elementos principais da mente: pensamento, sentimento e vontade. Que é a escolha, né? Tem outros elementos, mas esses são os principais. Pensamento, sentimento e vontade. Então, não adianta a gente estar na presença de Deus, o corpo e o nosso pensamento, sentimento e vontade está em outro lugar. Esse que é o principal, é isso que nos faz humanos. E é isso que nos faz interagir com Deus, com as pessoas, com tudo. Tirou isso, só o corpo. Não estamos dando nada para Deus, né? Então, olha só, quando a gente faz de Jesus um satélite, né, um acessório, não é o principal, tira Jesus do centro, a gente perde a visão dele. E Marta perdeu a visão literalmente. Por quê? Onde Jesus estava? Vamos dizer que ele estivesse na sala. Vamos pensar numa casa como a nossa, né? Não sabemos como eram bem aquelas casas. Vamos que ele estivesse na sala. Maria estava aos pés dele ouvindo. Ela estava nos afazeres fora da visão dele. Ela estava em outro lugar, talvez no quarto, talvez na cozinha. Tanto é que depois ela vem cobrar ainda Jesus. Ela vem cobrar. Espera lá. Você está vendo? Eu estou lá trabalhando, estou sozinha. Minha irmã aqui, você não pode falar com ela para ela ir me ajudar? Ou seja, ela estava fora da presença. E ela ainda queria que a irmã saísse também. Porque é mais importante os afazeres do que a presença de Jesus. Quando ela fala isso, olha o que Jesus diz, gente. Jesus diz assim no versículo 41. Respondeu Jesus: Marta, Marta. Gente, eu já teria morrido, né? Teria morrido 3 vezes. Pum, voltei. Deixa eu morrer 3ª vez, Senhor. Porque uma vez só é pouco. Já teria morrido 3 vezes se eu recebesse essa chamada aqui de Jesus, ó. Marta, Marta. Então, essa expressão com a exclamação, certamente isso aqui é a força da palavra no original, e o tradutor captou essa força, colocando a exclamação. Marta, Marta. O que a gente pode dizer dessa palavra aqui? Dessa expressão? Vamos dar vida a essa expressão. E vamos imaginar o que Jesus estava pensando. Marta, Marta. Você preocupada com a arrumação, Marta. O Senhor dá glória diante de você, Marta. Olha quanta coisa para você ouvir de mim, Marta. Olha quanta coisa para você contemplar em mim. Marta, olha, o mundo existe há tantos anos. Somente nesses 3 anos eu estou realizando o meu ministério. Depois eu não vou estar mais, daqui a pouco, nunca mais. Vocês vão me ver assim. Gerações e gerações virão, né? Outras pessoas vão surgir, outras gerações, nunca ninguém vai ter esse privilégio que você está tendo. Você, sabe, calhou de na história você nascer nessa época. Você está nesse lugar, né? Porque se ela estivesse em outro país, Jesus estava em Israel. Então, estava aqui. Esse espaço tão pequenininho de tempo, para você aproveitar. Você está pensando em arrumação. Tanta coisa que dá para fazer depois, em outra hora. Então, queridos,
Quando Jesus não é o centro, você perde a visão da glória de Deus, a visão da glória, a visão dele. Ele não é o centro. Tudo é o mais importante. Tudo é mais importante. Depois que eu fizer toda a arrumação, eu vou. Ou seja, o tempo que sobrar. Depois que eu fizer tudo, depois que não tiver nada. Então, a gente vai refletindo nisso aí. Então, esse é o segundo motivo, tá? O primeiro motivo para perder a visão de Jesus é quando a gente vê ele como comum. Primeiro motivo. O segundo motivo é quando ele deixa de ser o centro. Outra coisa, outra situação entrou no lugar. Ou situação, ou pessoa. Né? Situação ou pessoa. Por isso que existe o sacrifício de Isaac. Porque quando Isaac foi tomando centro na vida de Abraão, Deus falou assim: pega Isaac, teu único filho, aquele que tu amas, filho da promessa, né? Porque Abraão tinha Ismael, mas não era o da promessa era Isaac. Por isso é considerado para Deus o único filho. Teu único filho. E sacrifica para mim lá no monte Moriá, no monte que eu vou te mostrar. Imagine o peso, a dor de Abraão. Mas Abraão pegou e foi. Porque embora Abraão estivesse, sabe, fazendo de Isaac o centro, quando Deus chamou a atenção dele, ele, opa, não, pera lá. O centro é Deus. Então, Isaac, vem comigo. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Te amo muito, mas ele é o centro. Aí Deus falou assim: pode deixar o menino, Abraão. Foi só para te dar um susto, uma sacudidela. Só para você voltar para a rota. Que você já estava indo para a rota errada. E fazer de outra pessoa, outra coisa, outra circunstância o centro. Deus não pode deixar de ser o centro. Amém? Então vamos continuar a leitura aqui. Em 41, respondeu Jesus: Marta, Marta, você está, o quê? Preocupada e com muitas coisas. Preocupada e inquieta com muitas coisas. Então, o que é preocupação, o que é inquietude? Sintomas de ansiedade. Sintomas de ansiedade, que é a preocupação, inquietude. Inquietude é acelerado, né? Aquela mente acelerada está inquieta. Né? Tem gente que a mente é tão acelerada que o corpo fica mexendo, viu? Tem, inclusive, umas pessoas ficam com as pernas inquietas, né? Síndrome das pernas inquietas. Ansiedade. Né? Morde o dente, range, né? Tem que botar placa. É tão acelerado na alma, tão ansioso, e reflete ali. Você olha a pessoa, parece uma pessoa calma, mas não é. O corpo está mostrando. Bom, aqui a gente vê dois sintomas de ansiedade, porque o ser humano sempre foi ser humano, gente. Todos os sintomas que o ser humano tem hoje, ele teve antes. Tirando, óbvio, né, aquilo que eu falava até domingo, né, de manhã. Hoje está aparecendo muitas doenças por causa do tipo de comida, não é isso? Tipo de químicas que eles colocam nos alimentos, transgênicos, um montão de coisa. Né? As crianças, a gente tem visto as crianças nascendo com muitos sintomas diferentes, coisa que há pouco tempo não tinha. Né? Isso está uma pandemia silenciosa, mas daqui a pouco não vai ter como segurar, eles vão ter que expor, porque muitas crianças já não tem como ficar escondendo. Né? Mas tirando isso, o ser humano tem os mesmos problemas. Ansiedade, né? Ficar meio deprimido, viu que Elias ficou deprimido. Então sempre teve. Agora, nós não podemos deixar que isso nos engula. Vou explicar.
que eu falei? O ser humano, a nossa mente, ela tem pensamento, sentimento e vontade, escolha, né? Escolha. E essas coisas, ansiedade, por exemplo, está acontecendo na mente, na alma. Mas eu tenho ali, eu tenho um poder de escolha. Eu tenho um poder de escolha. Eu posso escolher. Não, pera lá. Essa situação aqui, ela vai ser mais importante para mim. Essa situação vai me mobilizar mais. Por isso que eu estou ansioso, porque eu estou mobilizado com essa situação aqui. Essa situação está me mobilizando, está mexendo comigo. Mas eu posso escolher não deixar que as preocupações e a ansiedade apague o brilho da glória de Deus, da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus. Eu posso escolher, na minha alma, eu posso fazer uma escolha. Eu tenho esse poder de escolha, eu tenho essa vontade. Eu posso escolher ali. E é interessante que Jesus diz, olha só, ele fala isso. Ele diz, no versículo 41, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Olha o 42, todavia apenas uma é necessária. Se você tem que se preocupar, se preocupe com a coisa certa. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu. Até em meio à ansiedade e preocupação, a gente consegue fazer a escolha. Então, quando a gente faz a escolha certa, Jesus, a gente não perde a visão dele. Quando a gente faz a escolha certa. Amém? A gente não perde a visão dele. Olha lá. Marta escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. O que significou isso? Esta não lhe será tirada. Porque o impacto que você tem na presença de Deus, quando você está aos pés dele, ouvindo, recebendo, o impacto, aquilo que você ganha, tem de ganho. Porque você estar ali na presença dele, ninguém tem como tirar isso. E é um ganho tão grande, porque olha só, quando a gente está preocupado, está ansioso, a gente está preocupado, ansioso por quê? Porque é algo que a gente precisa conseguir, algo que a gente precisa conquistar, algo que a gente precisa resolver, não é? Então aquilo é tão grande que nos mobiliza. Aquilo que Jesus tem para dar é muito mais importante. É muito mais importante. Mas quando Jesus se torna menor do que os meus problemas, eu perco a visão dele. Quando Jesus se torna menor que os meus problemas. Menor no sentido de, ele é menos importante. Porque aquilo que é muito importante, eu vou ficar ansioso. Eu vou ficar inquieto. Eu tenho que resolver. Que é muito importante. Mas Jesus, estar com Jesus, não é tão importante. Eu não preciso nem me preocupar. Aí Jesus diz para Marta, Marta, Maria fez a melhor escolha. Em outras palavras, olha, eu te conheço, a sua estrutura. Eu fiz você. E eu sei que a sua mente tem pensamento, sentimento e vontade. Ou seja, poder de escolha. Há um poder de escolha dentro da sua mente. Exatamente
para você lidar com as situações que atingem a sua vida interior. A nossa vida interior, ela é atingida por muitas situações, todas as situações, né? Vêm na nossa vida. E a nossa vida interior vai reagir. Ela vai reagir como? Com preocupação, com inquietação, com depressão. Ela vai reagir. A ansiedade, sabe o que ela faz? Ela diminui os nossos recursos e aumenta os nossos problemas. Então, os nossos problemas, os problemas que temos que resolver, na ansiedade ele fica grande. A ansiedade é uma lente de aumento, ela aumenta o tamanho do problema. O problema é esse que muitas vezes nem aconteceu ainda, né? Por isso, preocupação, ocupar-se antes de acontecer, ocupar pré. Faz ele grande, e os recursos que a gente tem para resolver, e olha que a gente tem, ela diminui. Ora, se eu não tenho recurso, e se o problema é muito grande, eu vou começar a tremer aqui. Mas isso é uma lente de aumento, não é nada disso. Calma. Primeiro, Jesus é mais importante do que essa situação. Fique tranquilo. E Ele vai te ajudar. E com a paz dele, quando você escolhe, sabe, escolhe que a sua vida interior fique voltada para Ele, o que vai acontecer? Ele mesmo vai despertar os recursos em você. Você vai ver que você tem condição muito maior do que você imagina para resolver essa situação. E vai ver que essa situação também ela é muito menor do que você imaginava. Porque na ansiedade você vai estar vendo isso. Mas, quando você descansa na presença dele, como Maria sentou lá e ficou. Aí Jesus diz, versículo 41, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Muitas coisas. O que você está preocupado e inquieto? Com o quê? Muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Uma é necessária. Qual? A que Maria escolheu. Se aquietar na presença de Deus, sabendo que Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e que a gente aprenda com Maria a não fazer de Jesus comum, ter Ele sempre como centro e não fazer dele o menor entre os nossos problemas e a presença dele. Não, ele não tem a menor importância, não. Ele é o mais importante. Eu vou focar nele. Focando nele, ele vai nos ajudar a sair, vai te ajudar a sair dessa situação, a resolver esse problema. Amém? Glória a Deus. Diga que você feche seus olhos. E nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Hoje está acontecendo aqui, nesse momento, aquilo que aconteceu naquele dia na casa de Marta e Maria. O Senhor Jesus presente, porque a palavra de Deus é a palavra de Jesus, é o Senhor Jesus. Hoje o Senhor Jesus é a sua palavra. Ele é a palavra, a Bíblia diz. Jesus é a palavra. Então hoje nós nos assentamos, eu e vocês, todos nós, para ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir essa palavra, o que nós aprendemos? Que Ele não é comum, Ele é especial.
que Ele não está no cantinho, Ele é o centro. Que os nossos problemas não podem sufocá-lo. Ele tem que ser visto sempre como o maior. Ao invés de eu ficar me preocupando demais, porque quando eu me preocupo, eu estou dando importância à situação. A situação é tão importante para mim que eu chego a tremer. Eu fico sem dormir. E ele está lá num cantinho, como se eu estivesse dizendo assim: Senhor, espere um momento, deixa eu resolver meus problemas. Inclusive, pega esses irmãos que estão aí te adorando e manda me ajudar aqui a resolver meus problemas. Foi isso que Marta fez. Manda Maria vir me ajudar com meus problemas. E o Senhor fique sozinho aí. O Senhor fique sozinho. Quando a gente resolver os problemas, a gente vai para aí. Agora eu te pergunto, é certo deixar Jesus sozinho para a gente resolver problemas? Que problemas nós vamos conseguir resolver sem Ele? A solução está com Ele. Por isso que Ele disse que Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Porque Maria passou a ter nela solução para tudo. Um dia, Maria estava chorando perto do túmulo do seu irmão Lázaro, que havia morrido há 4 dias. E Jesus disse: Maria, mande tirar a pedra da frente do túmulo. E Maria disse: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está enterrado. E Jesus disse: Maria, eu não te disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Tire a pedra, tiraram a pedra. Ele ressuscitou o morto, ressuscitou Lázaro. Amém? Quem é o maior? Quem é esse homem que até morto ele ressuscita? Quem é ele? Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É ele que não pode ser nunca comum na nossa vida, que tem que ser sempre o centro da nossa vida, que não pode ser menor do que os nossos problemas. Nós temos problemas na nossa mente, na nossa vida interior, na nossa alma, problemas que nos afligem, que nos deixam ansiosos, nos deixam com depressão, mas a nossa mente tem na estrutura dela um mecanismo chamado vontade, chamado escolha, que mesmo em meio às adversidades da vida, mesmo em meio a toda tormenta, ansiedade, os maiores problemas, nós podemos fazer uma escolha. E a escolha de Maria, a melhor parte, é ficar aos pés do Senhor. Virá uma solução para os problemas. A solução vai chegar. Porque nenhum problema é maior do que o Senhor Jesus. Nenhum problema é maior do que o seu Deus. Você tem um Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. E a sua vitória chegará. Chegará. É impossível que ela não chegue. É impossível. Porque Ele está na casa. E a casa dele é você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor Deus, os teus filhos aqui nós apresentamos diante de Ti os nossos problemas, desafios, preocupações, situações que nos deixam inquietos. Oh, meu Deus, colocamos diante de Ti, porque nesta hora nós queremos estar na Tua presença, contemplando a formosura da Tua majestade e reconhecendo que Tu és o Senhor, poderoso, todo-poderoso, e o grande eu sou. E nós não vamos sair da Tua presença, nós vamos continuar na Tua presença. As situações vão se ajustar, os gigantes vão cair, as muralhas vão ser desabadas, vão desabar.
E nós continuaremos na tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e vamos declarar isso.